Olá! O Falando sobre Direito de hoje vai falar sobre garantias no CDC, Código de Defesa do Consumidor. E eu resolvi fazer esse vídeo por causa do comentário da Sandra Zattoni. Ela me fez uma pergunta sobre garantia, que ela me perguntou assim: a partir de quando que começa a contar a garantia? E eu respondi: depende. Daí só explicando no vídeo mesmo, porque a questão é um pouquinho mais complexa. Eu vou tentar simplificar aqui para vocês, mas vamos ver. Vamos ver como é que se processa. Porque assim, ó, tem 3 tipos de garantias. A garantia quando você compra um produto ou você contrata um serviço. Isso serve para os 2 casos, ok? Nós temos a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. A garantia legal e a contratual estão previstas no CDC. A garantia contratual, ela está prevista no artigo 50 do CDC, que você já aprendeu aqui comigo como procurar as leis na internet. Se você não lembra, você pode dar uma olhadinha no vídeo que eu já gravei, tá bom? Falando da estrutura das leis. E essa garantia contratual, ela não é obrigatória por lei, ela é uma faculdade do fornecedor. Ele te fornece se quer e da forma que ele quer, tá? E essa garantia é aquela que o fornecedor fala assim para você: você tem uma garantia de 6 meses, uma garantia de 1 ano. É essa a garantia contratual. E essa garantia contratual, como eu falei, os termos dela é o fornecedor que vai te dizer o prazo, o que cobre, o que não cobre. Só que todas as informações têm que estar por escrito para você, tá bom? Mas é o fornecedor quem decide, porque não é uma obrigação, é uma faculdade que ele te dá, ok? E quando que começa a contar? Começa a contar a partir da emissão da nota fiscal, como a loja lá falou para nossa amiga Sandra, que passava a valer, começava a contar essa garantia, tá bom? Então essa é a contratual. Então, só que agora eu vou falar da garantia legal que a gente tem. Porque a pergunta da Sandra era assim, ó: olha, o meu forno estragou 2, 3 dias depois da garantia. E daí? Por isso que ela estava preocupada com a partir de quando que começava a valer, que ela achava que era a partir da entrega do produto. Então, por isso que eu vou falar agora da garantia legal. Porque a garantia legal, ela pode ser de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. O que são os bens não duráveis? Aqueles que se extinguem logo com o consumo, como por exemplo alimento, comi, acabou. E os bens duráveis são aqueles que não se extinguem imediatamente com o consumo, como por exemplo os eletroeletrônicos, os celulares, carros. Então esses têm a garantia de 90 dias, assim como os serviços, como eu já falei. E quando que começa a contar essa garantia? A partir do término do serviço ou da entrega do produto. Essa sim, Sandra, e você que está aí me assistindo, ela começa a contar da entrega do produto, ok? Mas presta atenção numa coisa, porque isso é quando o vício que você repara no produto, ele é aparente, aquele vício de fácil constatação. Nossa, olhei ali, é um risco, uma coisa assim, fácil de ver. Agora, quando o vício é oculto, ou seja, aparece com o tempo, aí essa garantia legal, ela começa a contar a partir do momento que você evidenciou aquele vício, tá? A partir daí você tem 90 dias para poder reivindicar o reparo daquele produto, ou a troca, enfim, o que for. Assim, não confunda com tipo, quebrei o aparelho, ou apareceu um problema porque eu usei de forma errada. Não, é um vício que o aparelho, o produto estava propenso a ter aquele vício, entendeu? Então daí sim você tem 90 dias a partir do momento que você ficou sabendo daquele vício. E não importa se já passou, por isso que agora eu posso responder melhor a Sandra. Então assim, por mais que tenha passado o prazo da garantia, se era um vício que não foi causado por ela, nem por terceiros, se era um vício oculto, ela tinha sim o direito de ter o reparo do forno dela
pela garantia legal que está prevista no CDC, nos artigos 24 e 26, que depois eu sugiro que você dê uma olhadinha. Inclusive essa parte que fala dos vícios, ela começa lá no artigo 18 do CDC. Daí você pode ler direitinho, se você quiser entender melhor, até o artigo 26. Mas essa questão das garantias é o artigo 24 e 26 do CDC. E tem uma divergência na doutrina, porque assim, ó, a maioria da doutrina, ela diz que a garantia contratual, ela se soma à garantia legal. Porque na lei está escrito assim, ó, a garantia contratual, ela é complementar à legal. Então eles dizem que soma. Ou seja, se você tem uma garantia de 1 ano, ela seria 1 ano, e daí depois que acaba essa garantia, começa a contar a garantia legal, que seria de 90 dias. Não confunda 90 dias com 3 meses, que para o direito faz diferença, tá? Então, no caso da Sandra, de acordo com essa teoria, mesmo que não fosse um vício ali oculto, uma coisa assim, ela estaria coberta pela garantia do fornecedor do produto. Mas não é unânime essa doutrina, essa teoria. Tem uma parte da doutrina que acredita que a garantia contratual, ela compreende a garantia legal, ou seja, então se você tem 1 ano de garantia, já está contando com aqueles 90 dias da garantia legal. Mas perceba que se tratar de um vício oculto, não interessa se passou a garantia do fornecedor, não interessa se ele considera que complementa, que não complementa, que soma, que não soma. O que interessa é que se o vício oculto, se for um vício oculto, você tem 90 dias para reivindicar o conserto daquele produto, a troca ou o que for. Agora você pode entender um pouquinho melhor sobre a garantia estendida, né? E talvez você tenha chegado à conclusão que não vale a pena essa garantia estendida que eles oferecem. Por quê? Porque se tratar de um vício oculto, eles vão ter que reparar o dano. É claro, você não vai me querer pegar um celular e consertar, se querer o reparo dele daqui uns 10 anos, né? Não, tudo tem tem que ter uma razoabilidade, tem que ter um bom senso. Mas, se tratar de um vício oculto, lembre-se, estou insistindo aqui para você não esquecer, você tem o direito sim do reparo do bem até 90 dias depois que você ficou sabendo do vício. E daí a garantia estendida, o que é? Ela é aquela que eles vendem para você, tipo como se fosse, entenda como se fosse um seguro. Mas aí, vale a pena? Depois do que eu te expliquei, pensa comigo se vale a pena você ter essa garantia estendida. Se ainda assim você achar que vale a pena, lembre-se de que você tem que ler o contrato e ver o que cobre, como que eu faço para reivindicar essa garantia se eu ainda quiser pagar por ela. Eu, pelo menos, não pago. Agora que você tem o conhecimento, eu não vou dizer para você que sempre vai ser fácil de você conseguir os seus direitos, mas é o que está na lei, entendeu? Então agora a gente pode se defender lá quando tiver um vício que a gente acha que é um vício oculto, a gente pode se defender e dizer, não, eu tenho direito, tá lá no artigo 24 e 26 do CDC. E à medida que os fornecedores vão percebendo que o consumidor está mais atento, eu acredito sim que eles vão passar a nos respeitar mais, entendeu? Então agora que você já conhece um pouquinho mais da lei, você já pode se defender mais, né? Então eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Daniele Halotem falando sobre direito.